Eliezer, que Deus te abençoe. O Eliezer não está sozinho, está com a irmã Juliana, sua esposa. Seja bem-vinda também, irmã. Irmã Eliezer pertence à igreja de Vila Cosmopolita, certo? Que Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus. Obrigado, irmã Ayrton, pelo convite, né? É uma satisfação estar aqui mais uma vez e que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos orar a Deus. Querido Pai que estás nos céus, a Ti seja honra e glória mais uma vez, Senhor, pelo santo sábado, por termos chegado aqui em paz e segurança. Até aqui o Senhor nos guiou. Mas viemos aqui, Senhor, ouvir a Tua voz, e que o Senhor seja o nosso professor, abrindo a nossa mente e o nosso coração para o entendimento, e que esses conhecimentos possam ficar para o resto da nossa vida, Senhor. Nos ajude para que possamos levar essa mensagem a outros, uma mensagem tão importante a respeito do tempo do fim. Pedimos também que esteja com aqueles que estão em casa nos acompanhando via internet, e que o Santo Espírito esteja junto com eles também, para que possam entender a mensagem de hoje. É o que pedimos a Ti e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. No tema de hoje, nós vamos falar um assunto importante, tem tudo a ver com o mês em que estamos, né? Aqui, nos slides, tem várias referências. Eu vou ler algumas desses livros, outras eu vou passar reto para poupar tempo, tá bom? Para ganharmos tempo, na verdade. E algumas vezes eu pedirei licença para os irmãos para ficar um pouco de costas, porque as letrinhas são tão pequenas e às vezes eu não vou conseguir enxergar, eu vou precisar me virar para cá, tá bom? Então, começando o tema de hoje, né, aqui fala sobre como o poder de Roma controla a maçonaria e a política. Eu achei interessante que os juvenis vieram aqui falando sobre os reformadores, né, e bateu certinho com o tema. E será uma continuação disso. Jesus, lá em Mateus 10, diz o seguinte: ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa, serão julgados diante de governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios. Então Jesus já falou, olha, vocês serão levados perante aos governadores, mas eles não são pessoas boas que nós votamos, colocamos lá, eles falam sobre ajudar os pobres, né, dar emprego, melhorar a saúde, o hospital. Por que eles nos perseguiriam, né? E o próprio Jesus falou isso não a respeito da época dele, mas também isso serve para nós no tempo de hoje. Aqui, Paulo, nas primeiras viagens a Éfeso, ele escreveu o seguinte: sei que depois de minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade, a fim de conquistar seguidores. E isso ocorreu. Muitos homens vieram trazer doutrinas e coisas diferentes, até certo ponto que várias coisas estranhas entraram dentro da igreja. Essa aqui é uma linha do tempo, está bem pequenininho, mas aqui marca o seguinte: o período da igreja apostólica, né, e do ano 31 ao ano 100, um período que a igreja foi vitoriosa, né? Mas depois do ano 100 até 313, a igreja começou a enfrentar uma oposição e uma perseguição muito grande, muito feroz, porque os romanos eles começaram a perseguir os cristãos, viram que eles estavam se destacando, crescendo na sociedade e começaram a perseguir. Durante esse período, de 303 até 313, os 10 últimos anos desse período, Diocleciano ele começou a intensificar a perseguição aos cristãos. Tanto é que um rapaz chamado Paco, da cidade de Mileto, ele saiu, levou também parte das escrituras para tirar cópias, né? E a partir desses que fugiram devido às perseguições, eles fundaram os primeiros monastérios,
né? Os monges copistas, eles tiravam ali cópias da palavra de Deus. Logo depois desse período, Constantino teve a brilhante ideia de fazer o seguinte: bom, Diocleciano queimou o filme dos imperadores, então eu quero conquistar a simpatia do povo. Então eu vou me batizar como cristão, né? E ele fez isso, se batizou, mas ele não se converteu. No dia anterior ao batismo, ele ofereceu um sacrifício a Zeus, né? O deus pagão, mas ele fez isso para conquistar a simpatia dos cristãos. E ele teve a ideia de fazer o seguinte: bom, como os judeus crucificaram a Cristo, e a imagem do sábado estava ligada aos judeus, por assim dizer, eu vou fazer o seguinte: aqueles que adoram o sol, os astros e tudo, eu vou colocar a adoração, passar a solenidade do sábado para o domingo. Deus não mandou isso, mas ele fez um documento em 321, e passando a solenidade, né, e então ele, ao passar para o domingo, ele falou, em honra à ressurreição. Em honra à ressurreição, então agora alguns cristãos começaram a guardar o domingo, né, totalmente contrário à Bíblia. Os pagãos que adoravam ao Deus Sol, eles esperavam o sol nascer prostrados no Oriente. Então, quando o sol nascia, às 6 horas da manhã, eles faziam ali o culto. E aí ele instituiu fazer cultos ou missas às 6 horas da manhã aos domingos, para então satisfazer tanto os pagãos como os cristãos, por assim dizer. Mas não só entrou essa mudança do sábado para o domingo, voto celibatário, culto a Maria, culto aos mortos, a questão da intercessão, agora Cristo não era mais o intercessor, agora são os santos, e agora você pode fazer indulgências e isso e aquilo, começaram a entrar várias coisas que eram aprovados pelo Concílio de Nicéia, Trento, Concílio de Latrão, de Laodiceia, né? E aí começou a introduzir dentro da igreja, e os reis, eles pagavam, muitos dos pagãos, eles eram fiéis ali na questão financeira, e eles também queriam, olha, eu estou pagando uma parte, então a igreja precisa colocar esses rituais aqui dentro. E a igreja começou a ser prostituída, a sua doutrina, começou a ser adulterada, a entrar muitas coisas. Quando chegou 476, houve a queda do Império Romano, e pouco antes disso, Constantino, que morava na capital Roma, ele se mudou para a cidade de Bizâncio, que havia grande importância para os gregos. Ele fez isso para tentar conquistar o público grego também. Ao sair de Roma e ir para Bizâncio, as outras tribos bárbaros ficaram de olho, pensaram, bom, agora podemos invadir e dominar Roma e fazer uma concorrência a Constantino. Então, quem entrar aqui e conquistar Roma pode ser o novo imperador. Então houve uma divisão, uma briga, né, entre a Roma oriental e ocidental, e uma disputa, né, que acabou ocasionando a queda do Império Romano. Lá em 538, após a última tribo bárbaro, né, das 3 que lutaram, os ostrogodos, em 538 o Papa, ele recebeu o poder de Justiniano. Agora ele era um imperador. Agora ele tinha poder sobre o exército. Então aqueles que se opuserem aos mandamentos da igreja, aos dogmas, às tradições, ele poderia até mandar executar. E houve grande perseguição. E devido ao paganismo, a Igreja Católica nesse período chegou a possuir 2/3 da terra fértil da Europa. Ficou muito rica, né? E fez alianças com todos os reis que haviam na região. Por isso, nós vamos ver aqui que entrou um período da Inquisição, século VII, né, época do feudalismo também, né, lembrando um pouco o que foi ensinado na escola, né, e nessa época eles instituíram o Tribunal do Santo Ofício, que era a Inquisição. Então aqueles que não concordavam com essas mudanças do paganismo dentro da igreja eram julgados e condenados como hereges. E muitos cristãos saíram, aqueles que eram fiéis, como vemos no relato do Provai e Vede, né, uma pessoa que era do catolicismo, saiu de lá, conheceu a verdade e queria se aprofundar. Todos aqueles que eram fiéis, que queriam aprender, crescer na fé, eles saíram. E eles foram perseguidos e muitos deles mortos, né, levados no Coliseu, eram enforcados, eram executados. E Deus não ia deixar Satanás vencer dessa maneira. Matar todos aqueles que conheciam a verdade. Seria o triunfo do inimigo.
Então ele levantou homens e mulheres, várias pessoas durante o período. Esses foram os reformadores, né? E eu quero citar aqui alguns dos reformadores, começando por Pierre Valdès, conhecido também como Pedro Valdo. Era um francês da cidade de Lyon, na França, né? E os seguidores de Pedro Valdo são os valdenses, né? Logo depois, um professor de uma universidade, John Wycliffe, um teólogo, e nessa época a Igreja Católica proibiu as pessoas de lerem e não ensinavam nem a ler nem a escrever, porque somente eles poderiam ler e ensinar o engano, o paganismo. Então foi uma idade das trevas em que as pessoas elas perderam o acesso ao conhecimento. Então, alguns dos que estavam lá dentro, monges, professores de universidade, quando eles tiveram acesso às escrituras, eles leram e falaram, opa, a igreja está ensinando errado, está tudo errado isso daqui, eu sou honesto aos textos, espera aí. E aí eles começaram a levantar, e aí John Wycliffe, depois de sua morte, os seguidores fundaram a igreja anglicana, né? E depois surgiu John Hus, que fundou depois o movimento dos Hussitas. Houve também um amigo de John Wycliffe, Jerônimo de Praga, né? Ele foi responsável pela tradução da Bíblia lá na Suíça, né? Houve Martinho Lutero, vocês falaram sobre Martinho Lutero, né? Bem legal. E quando pega os livros a respeito dos reformadores, fala sobre 1517, 31 de outubro, a comemoração da Reforma Protestante. E eles começam a citar de Martinho Lutero para frente, mas existem esses outros reformadores antes, né? E muitos outros, como anabatistas, o Tyndale, né? O Knox. Aqui houve também Ulrico Zwinglio, João Calvino, né? Aqui depois surgiram os presbiterianos, John Wesley, que fundou os metodistas. E você viu que a partir da Igreja Católica, muitos desses reformadores saíram da Igreja Católica. Mas Deus levantou essas verdades, eles aprenderam, porém, depois da morte deles, o movimento não se aprofundou em ler toda a Bíblia. Eles abraçaram aquela verdade, porém, o restante ficou com erro. Tanto é que havia um conflito entre os anabatistas e os luteranos, porque os luteranos ainda batizavam por aspersão, e os anabatistas por imersão. Havia alguns conflitos entre alguns reformadores, porque aquela parte que Deus levantou da verdade, ele permaneceu, porém o restante ficou com a doutrina da Igreja de Roma, né? Então a Bíblia fala a respeito disso. Lá em Apocalipse 17 diz, venham comigo e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa sobre muitas águas. O que quer dizer mulher na profecia? Igreja. Então essa igreja foi a igreja prostituída, aquela igreja que um dia foi pura, assim como toda prostituta um dia foi uma mulher pura, era uma igreja pura. Porém, o que aconteceu? Os reis foram pagando, e aí doutrinas estranhas foram entrando, e até a que ponto que essa igreja ficou prostituída, né? E fala o seguinte, que governa sobre muitas águas, os reis da terra cometeram adultério com ela. Os comerciantes, lá no capítulo 18, se enriqueceram a custo da sua luxúria. Aqui fala os empresários, os comerciantes. Então, tanto os reis e tanto os empresários se envolveram com ela, né, os mercadores. Eu quero começar falando a respeito dos cavaleiros templários, né? Houve um período na Idade Média que os muçulmanos tomaram Jerusalém e Antioquia, duas cidades importantes para o cristianismo, né? E a Igreja Católica levantou os cavaleiros templários ali para proteger todos aqueles que queriam visitar Jerusalém e os lugares considerados sagrados, né? Então, as pessoas que peregrinavam até lá, eles colocavam esses cavaleiros para proteger. Então, eles começaram um grupo de 9 cavaleiros franceses, né? Liderados por Hugues e Godefroy. Então, eles protegiam os peregrinos. E Balduin II, que era rei em Jerusalém, ele teve a ideia de dar uma casa perto do Templo de Salomão. Por isso, eles foram chamados de Cavaleiros Templários, porque eles estavam perto do Templo de Salomão, né? Esse é o nome. Então, essa ordem foi sancionada pelo Concílio de Troia e pelo Papa Inocêncio II, ou seja, o Papa que criou essa ordem.
Mas lá em 1312, o Papa Clemente dissolveu essa ordem. E nós vamos ver o que aconteceu, né? Essa citação é da Sociedades Secretas e Movimentos Subversivos. Então eles usam essa cruz vermelha com formato de patas, né? É chamada de cruz pátia, né? Ou cruz templária, cruz de Malta, né? Era bem característico. E tem variações desta cruz. E esta é a casa, né? O patriarcado latino. É esta casa que o Baldwin II deu lá em Jerusalém, perto do templo, né? E lá dentro, eles beijam a mão do patriarca, fazem vários rituais, aqui a ordem de Rema, né? Há uma cruz templária diferente ali na ordem de Rema. Aqui é uma foto de uma homenagem a Paulo, Papa Paulo VI, João Paulo II frequentava lá. Mas o que eles praticavam lá dentro? Vários rituais, inclusive a adoração e culto a Bafomé, a figura de Satanás. Né? Então eles colocavam que ele é metade homem, metade mulher, ele é metade homem e anjo, ele é luz e trevas, ali tem o sol e a lua, né? E aí eles colocam essa questão do dedo para cima e para baixo, né? Quer dizer que a natureza celestial e terrestre, e inclusive eles colocam lá o chão xadrez, representando a parte escura e a parte clara de Satanás, né? Eles falam que ele é bom e mal. Essa é a doutrina que eles ensinavam lá e cultuavam, né? Aqui uma outra figura do deus Janus, também cultuado lá, e no escudo de muitos cavaleiros templários eles usam a águia de 2 cabeças, né? É a versão animal do deus Janus. E o que é o deus Janus? É um deus que ele tem a cabeça voltada para o futuro e outra para o passado. Tanto é que o mês de janeiro é em homenagem a Janus. O primeiro dia, ou seja, a confraternização, o ano novo, é uma comemoração. Então eles colocam que o dia primeiro, a cabeça que olha para o futuro é o ano novo, e a outra cabeça representa o ano anterior, o ano passado. Né? Então eles comemoram no dia 1º de janeiro, o dia do deus Janus. Aquelas religiões que são satanistas, eles se vestem de preto, representando o lado preto de Satanás, e as luciferianas e espiritualistas se vestem de branco. Alguns falam, não, olha, vamos nos vestir de branco por causa da paz, há todo um conceito para que todo mundo participe, né? Mas essas religiões eles praticam desta maneira. E esta ordem foi preservada até hoje dentro da maçonaria. Essa aqui é uma foto lá da loja maçônica de Passo Fundo, né, Rio Grande do Sul, né? E foi até lá. Mas Felipe o Belo, da França, no dia 13 de outubro de 1307, prendeu todos os templários lá na França, e ele foi lá e eles foram condenados à morte. Né? E depois, em 1312, o Papa foi lá e exterminou a ordem. Né? Mas o que Felipe le Bel fez? No dia que ele prendeu os templários, isso foi um dia de azar para os templários. E desde então, a data de sexta-feira 13 foi um dia terrível para o ocultismo, para aqueles praticantes. Hoje tem filmes de sexta-feira 13 e tudo, mas esse daqui é o sentido. É de onde veio, a origem, né, do termo. Aqui, Albert Pike, e eu grifei, Albert Pike é a alta referência da maçonaria. Ele escreveu um livro chamado Morais e Dogma, que é como uma bíblia para eles, pelo menos até os dos mais altos graus. Isso aqui é altíssima referência, tá bom? Então ele diz o seguinte, os templários, como todas as outras sociedades secretas, têm 2 doutrinas. Uma oculta, revelada aos mestres, que se chama joanismo, que era o que eles praticavam lá dentro, o joanismo, e a outra pública, que se chama catolicismo romano. Então, para o grupo interno, eles praticavam joanismo, mas a mesma coisa, de maneira externa, camuflada, travestida de cristianismo, era a religião externa, catolicismo romano. E quando a gente vai a algumas páginas desse livro, isso aqui é uma foto do livro, lá tem vários símbolos pagãos e ele ensina a fazer vários rituais de várias civilizações antigas e adoração. E ele fala o seguinte, as vestimentas dos sacerdotes de Horus, que é um deus egípcio, tem o quê? Eram cobertas por essas cruzes, a cruz maltesa aqui. Né? E nós vamos ver que a citação de Morais e Dogma, página 292. Então ele fala que o sacerdote de Horus usa essas cruzes na roupa. E nós vemos na religião externa quem usando? O chefe da religião externa. Então há um círculo interno
que eles praticam de maneira mais oculta, escondida, e há também a prática externa. Porém, há muitos fiéis que não sabem disso. Pessoas fiéis, como vimos no Provai e Vede, que elas não sabem que praticam algumas coisas do ocultismo como se fossem cristianismo. Parece cristianismo, mas é paganismo, né? Está errado. Então, há o crucifixo satânico, que é um símbolo máximo do anticristo, né? E isso foi criado pelos satanistas do século VII. É uma imagem de Cristo bem magrinho, sofrido, é uma comemoração à morte de Cristo, essa cruz. É como se ele tivesse morrido ali de fome, sede e tudo. É uma comemoração que os satanistas fazem. Há também esse símbolo da cruz de ponta cabeça, utilizada como blasfêmia e negação a Jesus. E aqui tem alguns altares, ó, de algumas igrejas, a cruz de ponta cabeça. Parece cristianismo, mas tem um monte de coisas do paganismo lá dentro. E muitas pessoas sinceras estão lá. Deus levantou reformadores, pessoas fiéis que foram atrás da verdade, né? Muitos de vocês talvez já saíram desse movimento também. Os sacerdotes pagãos, eles possuíam uma tiara. E aqui o Papa João 23, tiara, e os demais papas também. Aqui também há uma faixa pendurada nessa tiara, que o sacerdote pagão tem. E vemos aqui a imagem do papado também, com a mesma figura. Há também aqui um símbolo, a cruz de adoração pagã, né, a cruz maltesa, também no sacerdote. Aqui no punho tem a imagem do Deus Sol, o símbolo de adoração ao Sol, o sacerdote também. Parece cristianismo, mas é paganismo, né, entrando da igreja. E Jesus avisou a respeito disso. Paulo falou, olha, homens distorcerão a verdade para fazer discípulos, né? Foi tudo orientado. Aqui no pátio da Catedral de São Pedro, desenhada por Michelangelo, né, símbolos de adoração ao Deus Sol, o obelisco que representa o falo, órgão sexual masculino de Osíris, é isso que a mitologia fala, que caiu e disseminou, né? Esse é a simbologia do obelisco, né? Aqui a adoração ao deus Dagon, o deus peixe. Lembra quando Sansão fez uma última oração? Ele estava com as mãos assim para derrubar as colunas. Era a coluna do templo do deus Dagon. Também os filhos de Eli, quando perderam a batalha e a arca foi levada para pelos filisteus, eles levaram a arca para onde? Para o templo de Dagon, o deus peixe. A Bíblia fala a respeito disso. Os sacerdotes do deus Dagon, eles usavam uma mitra, né? Ou seja, um chapéu aqui com a boca do peixe, o formato da boca do peixe. E vemos isso na religião externa também. A mesma coisa do paganismo, e parece cristianismo, mas tem todos os elementos do paganismo. Tanto a Artemis, Osíris e outras deidades, eles utilizavam o corsier, o bastão da serpente. E vemos o mesmo bastão sendo utilizado aqui pelo bispo-chefe de Roma, pelo papado, né? Eles sabem quem eles são, mas os fiéis, eles não sabem a respeito disso. Há muitas pessoas sinceras. Os pagãos também faziam uso do rosário, terço, as bolinhas aqui, ó, tem tabletes antigos. Isso daqui é um costume pagão, para poder fazer a contagem das rezas ali. Vem tudo do paganismo. E foi avisado que essas coisas entrariam, né? Lá em Daniel, também é colocado que aquele pequeno chifre cuidaria em mudar os tempos e a lei. Também o Sagrado Coração. Aqui é um Deus, né? Até complicado de falar o nome dele, mas é o Senhor da vida e da morte. Ele mostra o Sagrado Coração. A questão do Sagrado Coração surgiu daí. Aqui nesta Pontífice Universidade Gregoriana, né, que é católica e jesuíta no mundo inteiro, lá dentro, né, tem adoração a Maria, mariolatria, né, eles praticam lá dentro até hoje. Há símbolos do ocultismo, como o olho que tudo vê, né. Nessa igreja em Darmstadt, na Alemanha, há ali, ó, no vidro, no vitral, espadas que representam os cavaleiros templários. E aqui dentro também, aquela imagem do sacerdote babilônico, né, que eles têm dentro da igreja. Para que eles têm isso dentro da igreja? Não sei.
A imagem do deus Janus, as duas cabeças aqui voltadas, aqui Janus também. Aqui o deus Pan, com os pés de bode e a flauta, né, que ele tocava a flauta. Símbolos do zodíaco. O que o zodíaco tem a ver com a igreja? Nós vimos naquele JA a respeito do zodíaco, que não tem nada a ver com a prática cristã, né? Isso em uma igreja, né? Símbolos do cajado de Osíris, o PX, que para a religião externa são as siglas do nome de Jesus. Mas esse cajado aqui, esse pontinho, representa o ato sexual. Aqui é a pinha, que representa a fertilidade. Então eles fizeram uma igreja com todos os elementos do paganismo. Aqui o deus Júpiter, que tem o brilho do deus Sol na cabeça, né? Para a religião interna é Júpiter, para a religião externa, catolicismo, São Pedro, a mesma estátua. E as pessoas beijam a imagem lá de São Pedro, mas na verdade é Júpiter, né? Triskele, que é uma espécie de yin-yang tríplice, que é da deusa dos celtas, né? É uma deusa de feitiçaria dos celtas. Há também o tal místico, que é culto e adoração ao falo, né? Há também símbolos. O que é isso daqui, irmãos? Isso aqui é pentagrama, na arquitetura da igreja. É símbolo, quando está virado para cima, os livros ocultistas dizem que é para invocar bons espíritos, e quando está voltado para baixo, eles dizem que são maus espíritos. Mas nós sabemos que, tanto para cima ou para baixo, são os próprios demônios, né? Também aqui a moeda do Vaticano, datada de 1963, ó, Cidade do Vaticano. E olha só que legal, eles colocam a mulher com a taça na mão. Aqui em Apocalipse diz o seguinte: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas, de pérolas, e tendo na mão o quê? Um cálice de ouro transbordante das abominações e com as imundícias de sua prostituição. A Cidade do Vaticano, eles fizeram até uma moeda com a simbologia. Eles sabem ou não sabem quem eles são? Eles sabem. A liderança, mas os fiéis lá dentro sabem? Não sabem. Nós que teremos que levar essa mensagem. Nas 3 mensagens angélicas, nós vamos desmascarar todo o movimento religioso no mundo inteiro. E o mundo terá que tomar uma decisão. Aqui em Apocalipse 17:5 diz: em sua testa estava escrito um nome misterioso, Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das abominações da terra. Dependendo da tradução, coloca meretrizes, né? E por quê? Como ela é a principal, a igreja de Roma, depois que surgiram os reformadores, muitas dessas igrejas começaram até bem, mas depois elas se perderam lá no meio. Misturaram rituais lá ao meio, foram até parte da verdade e preencheram todo o restante com outras coisas. Há religiões que creem apenas parte da Bíblia e outra parte não. O sábado é bíblico ou não? Foi instituído muito antes, quem mudou foi Constantino. Aí depois, muitas religiões que surgiram após os reformadores, eles, ao invés de assumirem que foi a igreja que mudou, eles colocam, não, é porque o sábado foi abolido, e eles querem achar todo um trâmite, sendo que isso foi modificado pela Igreja Católica, né? Aqui um documento chamado Domino Iesus, que em latim significa Senhor Jesus, diz o seguinte: as outras igrejas não são nossas irmãs, o Vaticano insiste. E aqui o Joseph Ratzinger, que foi o Bento XVI, ele declara: deve sempre ficar claro que a única igreja santa, católica, apostólica e universal não é a irmã, mas a mãe de todas as igrejas. Eles sabem e assumem, sim ou não? Sim. Mas os fiéis sabem disso? Não. Então temos que nos preparar para levar essa mensagem, né? Alertar a respeito dos enganos. Eles fizeram uma moeda, eles têm declarações, eles sabem quem eles são na profecia. Eles tomaram parte, eles sabem quem eles são. Mas e o adventista, sabe quem é? Ou está perdido em meio à profecia e aos acontecimentos? Aqui a ordem jesuíta, né? Então ela foi fundada em 15 de agosto de 1534 pelo espanhol Inácio de Loyola e sancionada pelo Papa Paulo III em 27 de setembro de 1540. Olha só, Loyola queria que a ordem fosse um advogado para a unidade católica, o que garantiria a submissão ao vigário de Cristo, ou seja, a submissão ao Papa, né? E o seu objetivo
ou seja, a era dos jesuítas, e ainda é, destruir o quê? Os efeitos da reforma. Vocês que estudaram sobre os reformadores, assim que Deus levantou os reformadores, a Igreja Católica levantou a ordem dos jesuítas para combater os reformadores. É Satanás levantando uma contrapartida para tentar combater. Satanás ele trabalha de duas maneiras: perseguição e apostasia. Em lugares onde que as pessoas não são perseguidas, ele começa a introduzir a apostasia. Aquilo que as pessoas gostam, e vai colocando, e vai afrouxando, e entrando um monte de coisa dentro da igreja. É assim que ele trabalha. Né? Então, a irmã White avisa, ó, no Estudos em Educação Cristã, no capítulo de Princípios da Verdadeira Educação, ela diz: a ordem dos jesuítas encontrou sua missão especial no combate ao quê? A reforma. Né? Como meio mais eficaz de impedir o progresso do protestantismo. Concentrou seus esforços no controle da educação. A Igreja Católica proibiu as pessoas e não ensinava as pessoas nem a lerem, nem a escreverem, para que eles fossem os detentores do conhecimento. Né? E assim pudessem enganar as pessoas. E há um juramento dos jesuítas. Então ele coloca assim, aí preenchia com o nome deles. Prestem atenção nesse juramento. Ó, eu, na presença agora do Deus Todo-Poderoso, declaro que sua santidade, o Papa, é o vice-regente de Cristo. Ele possui o poder de destronar os reis, príncipes, chefes de Estado e o governo herético, a fim de que eles sejam completamente aniquilados. Né? Eu declaro e ainda eu prometo que, quando a oportunidade se apresentar, eu farei uma guerra incessante, secreta ou aberta, contra todos os heréticos protestantes, para os extirparem da face da terra, que eu não levarei em conta nem a idade, nem o sexo, nem a condição social, e que eu aceito de enforcar, queimar, destruir, escaldar, esfolar, estrangular e enterrar vivos esses infames heréticos. Que eu rasgarei as suas entranhas e o ventre de suas mulheres, que eu esmagarei a cabeça de suas crianças contra as paredes, a fim de aniquilar essa raça repugnante. Que se eu não possa fazê-la abertamente, utilizarei em segredo a taça envenenada, o cordão de estrangulação, o punhal ou a bala de chumbo. Esse é o juramento que um jesuíta faz. O Papa Francisco, ele é um jesuíta, né, colocado lá. Então, todos os jesuítas, eles fazem e passam por esse juramento. Então, aqui eu consegui a lista de todos os generais, que assim como os templários tinham um general, os jesuítas eles têm um comandante e os subordinados, né? Então vai passando de general para general. Então tem desde Inácio de Loyola aqui em cima, e aqui eu coloquei os países, depois vocês podem conferir no vídeo lá no YouTube, tá bom? Bélgica, Espanha, Itália e tudo mais. E logo aqui houve um período de supressão, depois eles voltaram, né? E hoje tem da Venezuela, Arturo Sosa. Entrou em 2016 e está até o atual momento. Eles são chamados de Papa Preto, enquanto que o outro é o Papa Branco, que se veste de branco, da religião externa, existe esse outro que é o Papa Preto, que é da religião interna, o círculo interno. Né? Então, assim, eles comandam o mundo. Só para vocês verem, o jesuíta Jean-Baptiste Janssens, ele controlava, né, a ordem militar soberana de Malta. Nós vamos ver mais à frente, o rito escocês Shriner, alta maçonaria, né? A maçonaria, a ordem dos Illuminatis, que é uma outra categoria altíssima da maçonaria, na época de Adam Weishaupt, Robespierre, a época da Revolução Francesa surgiu ali, né? Os Cavaleiros de Colombo, os Cavaleiros da Ku Klux Klan, olha só, Benai Berit, maçonaria judaica, a nação do Islã e seu exército particular, os frutos chamados de frutos do Islã, a comissão da máfia e a Opus Dei, junto com outras irmandades menores. É isso que eles comandam. E aqui está o Arturo Sosa, né? Esse é o Papa Preto, juntamente com o Papa Branco, os dois comandantes do mundo inteiro. Está aí a liderança do poder mundial. Né? Aqui no Grande Conselho Soberano da Ordem Militar de Malta, nós vamos saber o que são esses cavaleiros de Malta que eles controlam. Né? Olha só, eles têm a sede em Roma. Esses cavaleiros de César Papal controlam os serviços bancários do mundo inteiro, a indústria, os complexos militares do mundo,
Eles governam todos os serviços de inteligência, como a KGB, que hoje é a FSD, que é a Polícia Secreta da Rússia, né, no Oriente, e a CIA, no Ocidente, procurando restaurar o despotismo da Idade das Trevas. Imagina aqueles agentes secretos a serviço de Roma, que a gente vê nos filmes, estão a serviço de Roma, né? Os Cavaleiros de Colombo, né, foram fundados ali por Michael McGivney, dentro de uma igreja, a igreja de Santa Maria, né, em Connecticut, lá nos Estados Unidos. Devem seguir, e ele fala o seguinte, devem servir 4 graus. Fala assim, todo mundo que for entrar na política, católicos ou não católicos, precisam ter, a partir do 4º grau. Tem os 3 primeiros, que são os graus azuis, mas a partir do 4º grau, precisa, na política. Então ele fala o seguinte, são o coração e a alma da política, os Cavaleiros de Colombo. Esse, de fato, é bem conhecido entre a maquinaria política e para os políticos não católicos, cujos candidatos devem receber a aprovação de onde? De Roma e dos cavaleiros, antes que possam ser nomeados para qualquer cargo, mesmo a presidência. A principal função dos Cavaleiros de Colombo é a política, ou seja, a política jesuítica. Então, aqueles que se candidatam, governadores, presidentes, têm que ter a aprovação de Roma. Já começa por aí. Nós vamos ver como que o poder de Roma controla a política através da maçonaria, né? Aqui, Michelangelo de Tamburini, um general dos jesuítas da época de 1720, ele falou o seguinte, veja, meu senhor, desta sala eu governo não apenas Paris, mas a China. Não apenas a China, mas o mundo inteiro, sem ninguém ficar sabendo que eu governo. É o general do círculo interno comandando o mundo inteiro, né? Ele falando ao Duque de Brancas. E aqui, na cerimônia de investidura dos jesuítas, eles são orientados a fazer o seguinte. Ele fala o seguinte, você aprendeu a planejar cuidadosamente as sementes da inveja e do ódio entre as comunidades, províncias e estados que estavam em paz, e a levá-los às obras de sangue, a envolvê-los em guerras uns contra os outros, e a criar revoluções e guerras civis. Isso está acontecendo ou não? Uma briga, até você pode ver brigas políticas entre as pessoas, direita, esquerda, isso e aquilo, né? E aí ele fala o seguinte, em guerras civis nos países que eram independentes e prósperos, e a ficar dos lados combatentes e agir secretamente em comum ao seu irmão jesuíta. Então, o jesuíta está comandando a direita e a esquerda, eles vão brigar, vão parecer inimigos, mas na verdade são irmãos, a ficar dos lados combatentes e agir secretamente em comum com o seu irmão. Ou seja, secretamente eles são a irmandade, mas da forma externa parece que eles são inimigos, que eles brigam entre eles, né? De modo que a Igreja Católica possa ser vencedora no final, nas condições fixadas nos tratados de paz e que os fins justificam os meios. Então as pessoas vão brigar, vai haver guerras, perseguições, vão deixar pessoas passarem fome, né, vão tacar bomba aqui e ali, e tudo isso por um prol, para depois eles fazerem, olha, não vai ser nem você, nem você, a igreja vai dar a solução, vai ajudar. Eles causam um caos para venderem a solução, o remédio, né? Essa é a estratégia. A irmã White, ela avisou a respeito disso no livro O Grande Conflito. Ela disse o seguinte, em toda a cristandade, o protestantismo estava ameaçado por temíveis adversários. Passados os primeiros triunfos da Reforma, Roma convocou novas forças, esperando ultimar sua destruição. Nesse tempo, fora criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, e sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Era princípio fundamental da ordem que os fins justificam os meios. Por este código, a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassínio não eram somente perdoáveis, mas recomendáveis, quando serviam aos interesses da igreja. Sob vários disfarces, os jesuítas abriam caminho aos cargos do governo, olha só, subindo até conselheiros dos reis e moldando a política das nações. Você vê ali o espírito de profecia falando sobre isso que aconteceria, e você vê a declaração do próprio poder de Roma dizendo, nós fazemos isso. Aqui o general dos jesuítas, né, numa citação diz, o general dos jesuítas insiste em ser o mestre, o soberano dos soberanos. Onde quer que os jesuítas sejam admitidos, eles serão os mestres,
custe o que custar. Em outra citação aqui abaixo, diz o seguinte: onde quer que surja um movimento totalitário, percebam, que seja comunista ou nazista, fascista, sempre há um jesuíta no papel de conselheiro ou líder. Em Cuba, era o padre Armando Llorente, amigo de Fidel. Então eles estão no comando de tudo, direita, esquerda, comunismo, eles estão atrás de tudo, socialismo. E até o Papa, quando ele vai confessar os seus pecados na igreja, ele confessa os pecados dele ajoelhado perante um jesuíta. Né? O confessor do Papa é um sacerdote comum, tem que ser um jesuíta, ele deve visitar o Vaticano uma vez por semana, em uma base regular, e em solitário, absolver o Papa de seus pecados. Né? Então, para você ver que até a religião externa, o papado, se ajoelha ali para o general dos jesuítas. Né? Então, aqui nessa citação, o historiador americano, ele fala o seguinte: se você vir a história da maçonaria, através de suas ordens, chegará à cabeça maçônica do mundo, ou seja, o líder da maçonaria no mundo inteiro. Você descobrirá que este indivíduo horrendo e o chefe da Sociedade de Jesus, que são os jesuítas, são uma e a mesma pessoa. O líder da maçonaria mundial é o general jesuíta. Né? E aqui falando a respeito da maçonaria, fala o seguinte: a verdade é que os jesuítas de Roma hão de aperfeiçoado a maçonaria para que ela tornar-se a mais eficiente e magnífica ferramenta, realizando seus propósitos entre quem? Os protestantes. Né? Então é uma ferramenta utilizada por eles. Né? Toda loja maçônica, que é Albert Pike e a Bíblia do maçom, né, Morais e Dogma, aí diz o seguinte: toda loja maçônica é um templo de religião. Eles falam que não é um templo de religião, podem entrar aqui, você vai ver vários quadros, isso e aquilo, tá vendo? É mais um museu, parece um museu. Mas essa alta maçonaria, Albert Pike, ele diz: toda loja maçônica é um templo de religião. Né? E aqui, o verdadeiro maçom não se limita à religião. Sua religião deve ser universal. Cristo, Buda ou Maomé, o nome significa pouca coisa, pois se reconhece somente a luz e não quem carrega a luz. Ele adora em qualquer templo, ele se prostra em qualquer altar. Né? Porque há práticas de todas as civilizações antigas, egípcias, babilônicas, dos caldeus, dos fenícios, eles juntam todas as práticas. Então, para eles, tanto Buda, Maomé, Cristo, tanto faz para eles. Né? Perguntas à maçonaria: será que a maçonaria é uma organização cristã? Né? Aqui, Albert D. McKee, um maçom de grau 33, na Enciclopédia da Maçonaria, uma referência alta aqui, Enciclopédia da Maçonaria, página 182. E diz o seguinte: será que a maçonaria é a organização cristã? Se a maçonaria fosse simplesmente uma instituição cristã, os judeus, os muçulmanos, os brahmas, os budistas não poderiam ser parte da sua iluminação. A maçonaria é ou não cristã? A maçonaria não é cristã e nem um substituto para ela. Eles deixam bem claros. Por que a Bíblia está no altar das lojas maçônicas? Não é uma prova de que a maçonaria é baseada na Bíblia? Né? E eles respondem: a maçonaria não tem nada a ver com a Bíblia. Ela não foi fundada sobre a Bíblia, pois se tivesse sido, não seria a maçonaria, senão outra coisa. Mas e Deus? Vocês não creem em Deus e em Jesus? Né? E Deus é seu Filho, Jesus Cristo? E eles dizem o seguinte: a humanidade total é o único Deus pessoal. Ou seja, nós somos deuses. Isso é a doutrina de Satanás, desde o Éden, falando: vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, vocês serão como Deus, conhecedores. Isso é a serpente ressoando desde lá, do Éden. Aqui dentro da loja maçônica tem a figura do pentagrama, da feitiçaria, né, e também a figura de Bafomé. E eles colocam ainda duas criancinhas ainda olhando ainda pro Bafomé. Né. Aqui, na loja maçônica está uma Bíblia aberta, mas em países cristãos ou católicos, eles colocam uma Bíblia. Nos que tem o islamismo, eles colocam o Alcorão, e ali na região de Israel, eles colocam lá, colocam a Torá.
Então, dependendo do país, eles colocam. Por isso que eles falam, não tem nada a ver com a Bíblia. Está lá na loja, mas não foi fundado. Né? Aqui, para vocês verem como a doutrina interna e externa, fala o seguinte, o homem perfeito é Cristo, e Cristo é Deus. Esta é a primogenitura e o destino de toda a alma humana. Olha só como eles colocam na doutrina que os homens são deuses. E na outra citação, todo homem em sua essência é seu próprio salvador. Será que nós somos os próprios salvadores? Dá para a gente perceber quando o assunto é a morte. A gente vê como que somos impotentes, né, perante a morte. Porque o Filho de Deus, esse daqui é o Catecismo da Igreja Católica, datada de 1995, diz o seguinte, é a religião externa agora falando, porque o Filho de Deus se tornou homem para que nós pudéssemos nos tornar deuses. Você vê tanto que a citação do círculo interno, religião interna, e a religião externa falam a mesma coisa, só que há muitos fiéis lá dentro que não sabem disso, né? Então, esse daqui é uma igreja que tem ali, na Vila Maria, pegando uma avenida, atravessou a Marginal Tietê, e olha só, o que lembra vocês essa estrutura aqui? Ó? Esquadro e compasso, a arquitetura, até elementos da arquitetura eles colocam lá. Né? E outras perguntas à maçonaria. Os maçons iniciados, eles também estão enganados? Né? Os graus azuis, a respeito disso, né? Albert Pike diz, parte dos símbolos é mostrado aqui para os iniciantes, mas ele é intencionalmente enganado por falsas interpretações. Não se quer que ele compreenda isso. O que se quer é que ele pense que compreenda. Mais abaixo, a maçonaria cuidadosamente esconde os seus segredos e intencionalmente engana aos intérpretes presunçosos. Por quê? Se você apresentar nos primeiros graus que eles adoram a Satanás, quem entraria? Principalmente dos cristãos. Mas eles esperam as pessoas crescerem, vão subindo de patente, é cavaleiro disso, cavaleiro daquilo, para quando chegar lá em cima eles apresentam a doutrina secreta. Aí quando a pessoa já está acostumada, envolvida com a política, com isso e com aquilo, né, a chance da pessoa dizer um sim é grande. Tá bom? Então aqui são os graus, vou deixar alguns segundinhos para quem quiser pausar e ler, né, via internet. Então os 3 primeiros aqui, ó, aprendiz, companheiro, mestre, esses são os graus azuis, os graus simbólicos, né? E mais à frente vai até o grau 33, soberano grande inspetor geral. E daqui, ó, do 30 para cima, é onde que o bicho pega é onde que eles adoram abertamente. Ok? Então, perguntas à maçonaria. Quem é o deus da maçonaria? Essa citação aqui é forte. O que é mais absurdo e mais... O que é mais absurdo e mais ímpio do que atribuir o nome Lúcifer ao diabo? Isto é, o mal personificado. E ele diz o seguinte, o Lúcifer intelectual é o espírito da inteligência do amor. Ele é o paráclito, o advogado defensor, e é o Espírito Santo, onde o Lúcifer físico é o grande anjo do magnetismo universal. Eliphas Levi, maçom de grau 33, falando a respeito da doutrina, né? Maçonaria mística. Aqui, quem é o Deus da maçonaria? Aqui, a doutrina secreta, no livro, diz o seguinte, Lúcifer representa vida, pensamento, progresso, civilização, liberdade, independência. Lúcifer é o Logos, a serpente, o Salvador. Quem é o Deus da maçonaria? Olha só, este é Satanás, que é o Deus de nosso planeta, o único Deus. Aqui é colocado o volume 2 e depois aqui o volume 4. Esse nome Ibidem no latim quer dizer no mesmo lugar. Tá bom? Uma vez uma irmã perguntou, mas a irmã, acho que tem um livro chamado Ibidem. Esse termo Ibidem quer dizer na mesma coleção. É só para não ter que escrever tudo isso de novo, então eles colocam Ibidem, o volume e as páginas. Apenas isso. Tá bom? Aqui, Albert Pike continua. Aos irmãos do grau 32, 31 e 30, a religião maçônica deveria ser para todos, olha só, para todos nós, iniciados dos graus mais altos, na pureza da doutrina luciferiana. E ele diz, sim, Lúcifer é Deus, e infelizmente Adonai, que é o nome que traduzido é Deus Criador dos céus e da terra e do mar, né? Ele fala, infelizmente Adonai também é Deus. E continuando, ele fala, a verdadeira e pura religião filosófica é a crença em Lúcifer como o Criador, né? Mas Lúcifer, Deus da luz e do bem,
está lutando pela humanidade contra Adonai, o Deus das trevas e do mal. Para vocês verem que eles colocam Satanás como bom e Deus como mal. Eles invertem a coisa, né? E aqui em Isaías, lá no tempo de Isaías também havia esse problema. Ele falava, que aflição, ou ai, os que chamam o mal de bem e o bem de mal, a escuridão de luz e a luz de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo. Que aflição espera os que são sábios aos seus próprios olhos e pensam ter entendimento, né? Que agonia. E a maçonaria era voltada para homens brancos e ricos. Porém, haviam outras pessoas de outros países, como o continente africano e tudo mais, e eles queriam incluir essas pessoas. E mulheres também, pessoas com grande influência. Eles fizeram, então, a comaçonaria. Então, na comaçonaria, eles incluem mulheres, crianças e tudo mais. Eles fizeram a Ordem da Estrela Oriental. E essa daqui é a unidade lá em Washington, D.C., né, em New Hampshire, a sede internacional. E aqui está aqui o Clube das Mães, aqui elas com as vestimentas da maçonaria. Então, existe mulher na maçonaria? Existe. Elas também praticam isso lá dentro, né? Há mulheres famosas na maçonaria. Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, que dali para frente continuou como movimento da Nova Era. Annie Besant, Alice Bailey, né, que ela fez aqui uma companhia de publicações chamada Ordem de Lúcifer. Mas isso causou tanto problema que ela mudou para a Ordem de Lúcis. Mas o conteúdo dos livros são os mesmos. Essa aqui é a senhora Elizabeth Aldworth, lá da época de 1700, mulheres conhecidas. Tanto a Helena Petrovna quanto a Alice Bailey, elas foram as grandes escritoras do século XIX, lá para 1800, entre 1800 a 1900. Elas escreveram muito no mundo inteiro. Porém, Deus ia deixar que Satanás tomasse conta do conhecimento. Ele levantou uma outra mulher, que foi a que escreveu mais do que elas duas, né, a irmã White. Deus levantou uma mulher poderosa para escrever, para trazer as pessoas a Jesus, enquanto que essas outras levavam as pessoas para Satanás. Né? Deus levantou no momento certo as pessoas certas. Então aqui tem as fotos da Helena Petrovna, e aí também a Alice Bailey. Né? Aqui a Ordem de Lúcis, que era a Ordem de Lúcifer, os livros e a publicação. Aqui elas eram chamadas de irmãos. Quando elas chegavam no grau 33, você não era mais irmã, era chamado de irmão, porque se você era um representante de Osíris ou de Horus, você era chamado de irmão. Era como se virasse homem. Né? Aqui a ordem do Jacques Demolay, os Demolay, maçonaria para crianças. Eles colocando as criancinhas para adorar Satanás. Né? E lá as criancinhas na loja maçônica ali, né? E os símbolos e tudo mais, eles fazendo o juramento. A nossa igreja, nós temos os desbravadores levando as crianças, adolescentes a Cristo, a Jesus, a cuidarem do corpo, da mente. Né? Encontro de maçons evangélicos. Você olha assim, maçons evangélicos, irmãos? Complicado, né? Aqui em maçonaria, eles chamam de Prince Hall, ou Sala do Príncipe, que é para negros, né? Então aqui tem os graus, vou deixar aqui para quem quiser visualizar. Então todos os presidentes lá da África do Sul, aquelas regiões, eles estão aí envolvidos na maçonaria. Vários famosos, Jay-Z, Michael Jackson e outros, tudo no meio. Aqui, ó, Nelson Mandela, está até com uma vestimenta que tem a Cruz Maltesa, ó, Nelson Mandela. Esse daqui é mais alto, é o Shaquille O'Neal, jogador de basquete. Então eles se envolvem, sim. Líderes do esporte, Barack Obama. Aqui temos outros líderes como George Bush, o Bush pai e o filho, Bill Clinton. Temos outros líderes, alguns que já faleceram, como Isaac Rabin, Yasser Arafat, Osama Bin Laden, Saddam Hussein, tudo lá no meio. Parece que eles eram inimigos, mas eles vão brigar, né, fazer toda uma guerra, tudo, e a igreja mãe vence no fim. Pareciam inimigos, mas todos eles pertencem ao mesmo grupo, né, com um propósito único. E eles estudavam em uma universidade, os presidentes lá dos Estados Unidos, grande maioria, se formam na Yale, uma grande universidade.
Só que lá também surgiu um adventista, o primeiro a fazer a cirurgia de gêmeos siameses. Quem conhece? Ben Carson, né? Só que aí o Ben Carson, grande estudante, uma baita universidade, um grande intelectual, escreveu vários livros, né, bons, porém, ele decidiu entrar na política. E sabemos que quem entra na política vai ter que se envolver com o quê? Vai ter que se envolver, vai ter que entrar, pedir o poder de Roma. Mas ele começou a se envolver, né? Então, aqui ele recebendo algumas medalhas de honra ao mérito, e que se você entra na página da loja maçônica de Wisconsin, que é um estado americano, eles fazem uma premiação, né, dos melhores da loja. E ele ganhou a premiação de, em primeiro lugar, secretário do ano, Benjamin Carson. Lá. Então, alguns irmãozinhos que entram, nós temos que orar por essas pessoas que entram, porque eles podem serem seduzidos pela política para ganhar prestígios, isso e aquilo, entendeu? Não sei se ele ainda está lá, né, porque essa publicação é de 2016, tá bom? Vamos orar para que ele tenha saído de lá. Mulheres, na página do Oriente, Dilma Rousseff, a presidente Dilma, ela, na página oficial aqui do Brasil, ela diz, sim, mulher pode, somos mulheres maçons. Nossa, eu achei que, não, sindicalistas, tudo, né? Juízes, grande parte dos advogados, né? Então você olha aqui, Michel Temer, Sérgio Moro, líderes da política, né? E ali nas lojas, vemos aqui a Aécio Neves, loja maçônica Bolsonaro, né? Vemos aqui o Bolsonaro discursando lá na loja maçônica, né? Então, escapa alguém, o Geraldo Alckmin, que é da Opus Dei, uma outra ordem também, e aqui vários chefes também dos militares. Então, escapa alguém, irmão? Não escapa. Quem comanda é Roma, ponto final. Né? Aqui, maçons fazendo culto em igreja católica, aqui o Edir Macedo, quando ele foi construir uma igreja, no lançamento da pedra fundamental, ele chamou os maçons para participarem lá. Né? Líderes religiosos, aqui como Malafaia também e outros, e eles falam, o que tem? Nós participamos aqui, ajudamos as pessoas, estamos aqui na irmandade, tudo, não tem nada a ver com adoração aos demônios, mas a própria alta maçonaria diz a quem eles adoram. Né? Então as pessoas ficam se degladiando nas redes sociais, lá brigando por alguém que nem adora o mesmo Deus que você. Né? Vale a pena essa briga? Né? Aqui George, conhecido como Hegel, ele fez o seguinte, um método dialético. Você tem uma afirmação, um grupo, que é a tese, né, e depois você tem uma oposição a esse grupo, que é a antítese, né, é uma negação à tese. E você coloca esses dois grupos para brigar, direita e esquerda, coloca ali. E aí depois eles falam, não vai ser nem direita nem esquerda, nós vamos dar a solução para vocês agora. Vocês fazem as pessoas odiarem os dois grupos. Eles vão brigar entre si. Todo mundo vai odiar um lado ou outro e depois a igreja oferece a solução. Olha só que estratégia. O nome disso é método dialético de Hegel. Né? É uma estratégia que eles têm para poderem fazer isso. Então essa conclusão, a síntese, nada mais é do que uma conclusão, uma mudança. Karl Marx, que era um maçom de grau 33, no livro Capital, conhecidíssimo, ele colocou o capitalismo como tese e o comunismo como antítese. Ah, seu progressista, seu conservador, você é capitalista, você favorece o patrão, isso, e começa aquela guerra civis e tudo. Os jesuítas, no juramento, eles falaram a respeito disso. Vocês vão provocar essas guerras. Né? E depois as pessoas vão procurar, vão querer uma solução, e o que a gente oferecer como uma outra opção, as pessoas vão abraçar. E tem um monte de adventista aí que quando eles sugerirem a unificação das religiões e igreja de Estado e tudo mais, eles vão abraçar e vão falar, opa, vencemos, estamos comemorando aqui nas redes sociais a nova solução. Né? Você vê que o pessoal está mais perdido do que tudo. O objetivo da ordem não é pertencer nem à direita nem à esquerda, estamos nos últimos slides. O objetivo da ordem não é pertencer nem à direita, nem à esquerda, nem à direita. A esquerda e a direita são os meios artificiais para trazer a mudança, ou seja, a síntese. E os extremos políticos de esquerda e direita são elementos vitais no processo da mudança controlada. Para que um dia eles controlem o mundo e todo mundo aceite a unificação das nações e tudo mais, eles precisam trabalhar essa guerra entre direita e esquerda para então as pessoas aceitarem uma nova solução. É assim, manipulação.
No sistema hegeliano, o conflito é essencial. Então, Hegel ele diz o seguinte: em virtude dessa participação, ou seja, você vai lá votar, democracia, dei o meu voto, né, deu tudo certo, eu elegi alguém que agora vai dar certo, Roma não vai ter poder sobre essa pessoa que eu elegi com o meu voto, né? Aí a gente entra naquele meme, eu conto agora ou conto depois? Né? Em virtude dessa participação, a liberdade e o orgulho subjetivo, com a sua opinião geral, os indivíduos podem se demonstrar palpavelmente eficazes e desfrutar da satisfação do quê? De sentir que eles valem alguma coisa. Exatamente. Marionetes. Olha, deixa eles votarem aí, eles vão achar que eles vão ficar satisfeitos, eles vão ficar felizes. Né? Então, por isso que Jesus disse, tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais, os juízes, eles estão envolvidos com isso. E chicoteados nas igrejas, nas sinagogas, por minha causa serão julgados diante de governantes e reis, mas essa será a oportunidade do quê? De falar a meu respeito, a eles e aos gentios. Nós temos que pregar a esses e falar, olha, você está no lugar errado, você está adorando a Satanás, precisa vir a Deus, vocês precisam se converter, precisamos levar a mensagem aos governantes. Né? Aqui em Apocalipse fala, venham comigo e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, ou seja, a igreja de Roma, que governa sobre muitas águas. Agora você entende o sentido, ela governa sobre muitas águas, os povos e nações, porque eles estão por detrás de tudo, da política e tudo mais. Né? E os reis da terra cometeram adultério com ela. Agora faz muito mais sentido, né? Os comerciantes, ou seja, os empresários que estão envolvidos também com a maçonaria, se enriqueceram. E a irmã White, ela dá alguns conselhos, aqui são os conselhos finais para a gente finalizar o tema. Ela diz o seguinte, prestem bem atenção nisso, não devem gastar seu tempo a falar de política e agir em favor dela, pois assim fazendo dão o quê? Oportunidade ao inimigo de penetrar e causar desinteligências e discórdias. Conselhos para a igreja. Aqui, os filhos de Deus têm de se separar-se da política, de toda a aliança com os incrédulos. Não devem ligar seus interesses aos do mundo. Não tomeis parte em lutas políticas, fundamentos da educação cristã. Então a gente precisa ficar nas redes sociais, eu gosto desse, eu gosto daquele, esse é ladrão, esse é não sei o quê. Nós temos na nossa literatura falando para não fazer isso. Por que os irmãos estão indo lá fazer isso? Porque não conhecem os escritos. Não conhece o tempo em que vive, as profecias. Né? Não tomeis partes em lutas políticas, separai-vos do mundo. Refreai-vos quanto a introduzir na igreja, olha só, refreai-vos quanto a introduzir na igreja ou na escola ideias que hão de levar a contendas e perturbações. Não devemos, como um povo, envolver-nos em questões políticas. Todos fariam bem em dar ouvidos à palavra de Deus. Não vos prendais em julgo desigual com os incrédulos em luta política, nem vos vinculeis a eles em suas ligações. Não há terreno seguro em que possam estar e trabalhar juntos. O fiel e o infiel não têm um terreno neutro em que possa encontrar-se. E aqui fala, se alguém procura arrastar os obreiros para discussões ou debates sobre política ou outras questões, não deis atenção. Seja a persuasão, seja o desafio. Então alguém, vem cá, irmão, não, aquilo lá que o irmão pregou lá da maçonaria, deixa quieto. Não, vem aqui, o meu candidato, não sei o quê. Fala, não dê atenção. Simples assim. Né? Por causa da política, trairemos o sagrado dever. Se o mundo está em erro e ilusão, e a lei de Deus, se o mundo está em erro e ilusão, quebrando a lei de Deus, não é o nosso dever mostrar-lhes o seu pecado e o perigo em que se encontram? Devemos proclamar o quê? A mensagem do terceiro anjo, porque dentro da mensagem do terceiro anjo, as 3 mensagens ali, fala sobre a queda de Babilônia, a verdadeira adoração ao Deus do céu, adorar a Deus que criou os céus, a terra e o mar, e não ao Satanás. Então, essa mensagem, quando nós levarmos ao mundo, vai desmascarar tudo isso. Esse conteúdo de hoje também está dentro dessas mensagens. Né? E aqui fala o seguinte, procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Por causa do Senhor, submetam-se ao quê? A todas as autoridades, seja
o rei como autoridade máxima, e sejam os oficiais nomeados ou enviados por ele para castigar os que faziam o mal e honrar os que faziam o bem. Então, o conselho bíblico é para você se submeter. Dai a César o que é de César. Ah, mas ele é injusto, rouba dinheiro, eu vou sonegar imposto. Será que a gente pode fazer isso? Né? Não, vamos fazer o que é certo, o que é justo. Fazer a nossa parte para dar testemunho às pessoas, ao mundo e a todos eles também. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. E aqui diz o seguinte: em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, olha só, petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos. Em favor de quem? Dos reis e de todos os que exercem autoridade. Nós temos que orar por eles. Porque se eles roubam, fazem alguma coisa, é porque eles caíram em tentação. Eles são tão pecadores como nós. Então nós podemos orar, olha Deus, livre eles do mal, da tentação de desviar dinheiro, para que eles possam ser pessoas honestas e tudo mais. E que um dia eles chegam ao conhecimento da verdade para a salvação deles e também da casa deles. É isso que nós, cristãos, devemos fazer. E não ficar como torcedores, para lá e para cá, de forma irracional, sem saber a qual Deus que eles servem. Né? Então, aqui, fazer petições, orações, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, características de devoção e dignidade. Né? E bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Aqui, nas considerações finais, e aqui eu vou encerrando o tema a respeito de pontos importantes. Independente se aqui virar uma Babilônia, nós temos que ser como Daniel. Ah, mas a pessoa que entrou, eu não concordo, isso e aquilo. Você tem que ser igual a Daniel. Sendo o rei Josias ou sendo o rei Acabe, você tem que ser fiel, independente. Independente do rei, do governante. Né? Então, você vê que José, ele deu um bom testemunho perante os governadores, não se envolveu com coisa errada. Daniel não se envolveu com coisa errada, ajudou as pessoas da época dele, como até um agente político. Esdras e Neemias, quando voltou ao tanto de negociações que eles fizeram para reconstruir a cidade e o templo. E Esther, então, salvou todo um povo. Influência ali perante o governante. Paulo também usufruiu da sua cidadania. Então, Jeremias, ele pediu para orar por Babilônia. Será que nós oramos pelo Brasil? Nós oramos pelos políticos? Ou nós só criticamos eles? Ah, mas ele é safado. Você já orou por ele para que ele não caísse em tentação? Para que um dia um livro da esperança chegasse à porta dele? Né? Ou será que nós apenas queremos a satisfação do nosso ego? Será que Deus é o Senhor do nosso candidato? Algo a se pensar. E na hora de votar, será que a pauta do candidato é do interesse de Deus? Ele vai legalizar o aborto, as drogas, uniões sexuais não permitidas pela Bíblia? Né? Será que esses assuntos são interessantes para Deus? Né? Ao escolher o candidato? Então nós devemos ser bíblicos ao escolher o candidato, se vocês forem votar. Devemos ser bíblicos e não partidários. Conselho importante. Não devo ser um ignorante, eu também não vou fazer nada, não vou nem ligar a TV, eu não vou assistir nada. Não devemos ser ignorantes ou fanáticos, alienados políticos. Né? E tenham que votar com consciência. Exercer a cidadania é um modo de mordomia cristã, porque eu estou pensando não só em mim, mas também no próximo, e em nome da justiça, humanidade e direito. E se eu não for um bom cristão aqui, como que eu serei lá no céu? Se eu critico todos os governantes que entram e saem, prefeitos, isso, aquilo, imagina eu indo para o céu. Vou ficar criticando Deus lá. Vou ficar criticando os anjos. Então, nós como cristãos temos que ter uma mudança, uma conversão, uma mudança de perfil também. E assim encerro o meu tema. Esse daqui é o verdadeiro lar que nós devemos almejar. Os candidatos que nós vemos aqui, eles são alvos para o evangelismo. Que vocês possam ver como pessoas que um dia possam estar aqui se batizando e chorando, arrependidos de seus pecados. Nós temos que orar para a salvação deles e não brigar como torcedores. Esse é o meu desejo e minha oração, e que Deus abençoe a cada irmão.